Pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. E nessa videoaula nós estaremos trabalhando um pouquinho acerca das nuvens, né? Caracterizando principalmente os principais tipos de nuvens. As nuvens, elas são formadas por minúsculas gotas de água no estado líquido ou ainda no estado sólido, que se encontram suspensas na atmosfera. E elas podem indicar, por exemplo, se uma tempestade está se formando, onde se originam as frentes, se são frias ou quentes, além, claro, de apontar a intensidade e o sentido do vento. Bom, para identificar uma nuvem, não é isso? Caracterizar o tipo de nuvem, é necessário atentar-se, né, para alguns aspectos, como a forma, a sua distribuição no espaço, a sua dimensão, a luminosidade e assim por diante, tá? Então a gente vai procurar entender um pouquinho e procurar diferenciar os principais tipos de nuvens. Então vamos lá. Aqui nessa tabela, a gente tem a classificação das nuvens em nuvens altas, nuvens médias e nuvens baixas, não é isso? As nuvens baixas, elas atingem aí aproximadamente até a altitude de 2.000 metros, né, o que equivale a 2 quilômetros. São as nuvens como a nimbostratus, a estratocúmulos, acúmulos, são caracterizadas como nuvens baixas. As nuvens médias, elas podem atingir uma altitude que varia entre 2.000 a 7.000 metros, ou seja, até 7 quilômetros de altitude. São as altostratos e altocúmulos. E as nuvens altas, que podem atingir cerca de 18.000 metros, ou seja, 18 quilômetros aí para cima, né, de altitude, que são as cirrostratos, as cirrocúmulos e a cumulonimbus, que a gente vai procurar caracterizar agora esses tipos de nuvens, ou pelo menos as mais importantes, né? Bom, começando pelas nuvens altas. Das nuvens altas, nós temos aí os cirros. Não é? Os cirros são nuvens brancas e brilhantes, com aspecto delicado, filamentoso, né? Formando esses cordões, esses filamentos, como a gente observa aí na imagem. Parece que ela está realizando um movimento contínuo. E normalmente as cirros, elas indicam a aproximação de uma frente fria. Depois, outra nuvem alta são as cirrus-cúmulos, muito parecidas com as cirrus, só que com uma diferença é que elas são compostas de elementos muito mais pequenos, em forma de grãos, e são constituídas principalmente por cristais de gelo, né? Elas apresentam esse aspecto aí que a gente observa na imagem. A sua presença geralmente indica um tempo estável ou com aproximação de correntes de ventos fortes, né? Geralmente é isso que indica as nuvens altas do tipo cirrus cúmulos, que são essas representadas aí na imagem. Ainda dentro das nuvens altas, nós temos as cirrus stratus. Elas são semelhantes a um véu transparente e esbranquiçado, né, muito parecido só com as cirrus, podendo ter aparência fibrosa e cobrem parcial ou totalmente o céu. Constitui-se principalmente de cristais de gelo, que propiciam fenômenos chamados de halo, que consiste nesse círculo brilhante que a gente observa aqui, ó, que pode ser observado em torno do Sol ou da Lua, em virtude da refração da luz nos cristais de gelo que formam a nuvem. Então, apresenta o acúmulo de cristais de gelo nessa região, né, em virtude da presença das nuvens cirrus stratus, permite a refração da luz, formando um arco-íris circular, não é, ao redor do Sol, como a gente observa aí nessa imagem, tá? Então, o fenômeno de halo é proporcionado pela presença das nuvens classificadas como cirrus stratus. Das nuvens altas, nós vamos para as nuvens médias, começando aí pelas altos estratos, né? A base das nuvens médias pode ocorrer em 2, 4 quilômetros, ou entre 2 e 7 quilômetros, e entre 2 e 8 quilômetros, dependendo da região onde se encontram. Aí nós temos as altos estratos, que são camadas acinzentadas ou azuladas, de aspecto estriado, fibroso ou uniforme, antecedem, geralmente,
precipitações contínuas de chuva ou neve. Então, aquela chuvinha, né, que demora a passar, geralmente são, digamos, proporcionadas aí pela presença de nuvens médias chamadas de altos tratos, tá? E elas são constituídas, não é, de partículas, de gotículas de água muito frias e cristais de gelo, o que confere a ela essas características. Aí dentro das nuvens médias ainda nós temos as altoscúmulos. As altoscúmulos são camadas de nuvens brancas ou acinzentadas que normalmente apresentam sombra própria, né, como a gente observa na figura. Comumente, as chuvas que produzem não chegam ao solo, ou seja, produz uma chuva rala, fina, que nem dá conta de chegar ao solo, tá bom? Agora, nós vamos para as nuvens baixas. As nuvens baixas, não é isso? O primeiro exemplo que a gente tem aí são os estratos. Essas nuvens, elas são caracterizadas, né, no geral, as nuvens baixas, elas são caracterizadas pelo fato da sua base não ocorrer acima dos 2 quilômetros de altitude, ou seja, de altura. As nuvens do tipo estratos, elas apresentam camadas uniformes e bastante suaves. Quando se formam muito próximas à superfície, dão origem ao nevoeiro, ou seja, um nevoeiro que é muito comum, né, em alguns períodos do ano, em algumas cidades, principalmente nas estações mais frias. O nevoeiro aí é proporcionado pelas nuvens classificadas como estratos. E elas são responsáveis pela formação de chuvas, conhecidas popularmente como garoa, né, aquela chuva fina e contínua, que é típica aí da região de São Paulo, né? Quem já visitou, ou até mesmo quem mora em São Paulo, sabe muito bem disso. Então, a garoa é um tipo de chuva aí proporcionada pelas nuvens classificadas como estratos. Aí nós temos, né, com relação às nuvens médias, não é isso? Com relação às nuvens médias, nós temos estratos cúmulos, que são essa aqui representada na imagem, que são camadas de nuvens contínuas ou descontínuas de cor cinzenta ou esbranquiçada, quase sempre de porções escuras, né, como a gente observa. E elas podem manter o céu nublado e com uma chuva fraca e contínua também. E aí nós chegamos nas nuvens de desenvolvimento vertical. As nuvens de desenvolvimento vertical, ela tem a altura mais alongada do que a base, podendo se estender, não é, verticalmente por quilômetros no céu, né? Até a faixa aí de 18 quilômetros de altura, né, de altitude. A primeira que nós temos é a nimbus stratus, que é essa que está representada na figura. São nuvens escuras ou cinzentas, sem aspecto definido, com base baixa e sem boa visualização por causa da precipitação, ou seja, da chuva fraca a moderada que elas proporcionam, tá? Então são as nimbus stratus. Aí nós temos a nuvem de desenvolvimento vertical do tipo cúmulos, que são nuvens densas de base escura com contornos bem definidos. Seu topo se assemelha a uma couve-flor, né, como a gente observa aí, bem exuberante. E as porções iluminadas pelo sol formam um branco brilhante, bem destacado, bonito, né? Parece aquelas nuvens de algodão perfeitas. Quando grandes, produzem precipitação na forma de pancadas de chuva. As pequenas, que se assemelham a flocos de algodão, como eu já falei, estão relacionadas ao bom tempo, né? Ou seja, sem previsão de chuva. E chegamos na cúmulus nimbus. As cúmulus nimbus são nuvens densas e de grande extensão vertical, apresentando aí uma altitude que varia entre 9 a 12 quilômetros. E elas podem ser formadas por gotas de água, cristais de gelo, granizo, flocos de neve. Sua região superior geralmente tem aspecto de bigorna, né? Parece aquela bigorna, aquele instrumento usado aí nas construções, né? Ou para martelar alguma coisa, ou para moldar algumas chapas metálicas.
não é isso? Então, ela tem esse aspecto de bigorna por ser lisa e achatada, e ela é responsável pelas tempestades, as tempestades, rajadas de vento, relâmpagos, chuvas de granizo, em algumas ocasiões, dependendo da região, até mesmo o surgimento dos tornados, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês acerca um pouquinho dos principais tipos de nuvens. Espero que vocês tenham compreendido, que as imagens tenham ficado bacanas para que vocês possam tentar memorizar, ou até mesmo identificar esse tipo de nuvem, né, no seu dia a dia. E é isso aí. Se você gostou, dê o seu like. Comenta aqui pra gente, compartilha o nosso vídeo e participe sempre do nosso canal. Até a próxima, pessoal!